No Brasil, 28% da população é composto por mulheres negras. Elas representam a maior parcela da população do nosso país. De acordo com o IBGE, apenas 10% das mulheres negras conseguem concluir o ensino superior em nosso país. Segundo o Ministério da Saúde, 63% das mulheres que morrem em decorrência do parto são mulheres negras. Eu sou Heloísa Galdino. E aí, vamos conversar? Antes de começar esse vídeo, eu peço que vocês confiram a inscrição de vocês aqui no canal. Não esqueçam de curtir e compartilhar esse conteúdo, se ele for relevante para você, para que outras pessoas tenham acesso a ele. Hoje nós vamos falar sobre feminismo negro, mas não dá para falar dele sem antes falar do feminismo. A primeira onda do feminismo nasceu no final do século XIX, comecinho do século XX. E a principal pauta das feministas eram o chamado sufrágio universal, ou seja, o direito ao voto e o direito a participar do mercado de trabalho, sendo que o primeiro, o movimento sufragista, ele era mais importante. E ele nasceu em países que a gente conhece como países desenvolvidos: Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, França. Essas mulheres, em sua maioria, não. Em totalidade, eram mulheres brancas. E, naturalmente, a pauta delas nada tinha de relação com um grande contingente de mulheres negras, sobretudo em sociedades como a americana e mais ainda a brasileira, que estavam em outro estágio, recorte. E se a gente pensar, por exemplo, na sociedade brasileira, as mulheres negras em nosso país ainda lutavam por questões muito elementares, como a liberdade, uma vez que a abolição da escravidão só aconteceu no finalzinho do século XIX, e a alfabetização, uma vez que às mulheres negras jamais foi dado o direito à educação. Pois bem, o movimento feminista no mundo inteiro, ele surgiu a partir de mulheres brancas que em nenhum momento estabeleceram o recorte de raça ou de etnia em suas lutas e em suas causas. Data de 1960 o surgimento do que a gente conhece como feminismo negro, e ele nasceu lá nos Estados Unidos, com figuras como Angela Davis e Bell Hooks, dentre muitas outras mulheres que passaram a estabelecer a especificidade dos problemas relacionados à existência e à vivência das mulheres negras. E vejam vocês, esse mesmo movimento americano influenciou, uma década depois, o surgimento de pensadoras como Lélia Gonçalves e Luísa Bairros, que são referências do feminismo negro no Brasil. Se essa pauta surgiu lá no século XX, entre os anos de 60 e 70, ela permanece muito viva até os dias atuais. Mas é importante registrar que às mulheres negras não era dado o direito de participar nem das lutas do feminismo e nem das lutas do movimento negro, liderados por homens e que não entendiam, portanto, a inserção da pauta sexista dentro da estratégia geral do movimento. Existe uma frase que ficou célebre de Angela Davis: quando a mulher negra se movimenta, o mundo todo se movimenta com elas. Isso significa a leitura muito básica de que as mulheres negras, elas fazem parte da estrutura primeira da sociedade. Ou seja, se a sociedade capitalista ela está organizada em uma pirâmide com etapas, na base dela estariam as mulheres negras. Sabem por quê? Porque, dentre todos os estratos sociais, são as mulheres negras as mais discriminadas. Por quê? Para além do machismo, que é estrutural, elas convivem com o racismo estrutural. Então, uma das principais pautas do feminismo negro é, primeiro, partindo da premissa de que o racismo é estrutural, o grupo mais discriminado são as mulheres negras, que sofrem uma dupla opressão. Elas são oprimidas como mulheres e elas são oprimidas como negras. Logo, toda luta social, ela passa por um processo da interseccionalidade. Mas, Heloísa, o que é interseccionalidade? Nada mais é do que a junção de duas opressões, a opressão de gênero e a opressão de raça, dentro de um mesmo segmento social. E esse segmento é o segmento das mulheres negras. Enxergar essa especificidade da mulher negra dentro do feminismo é algo que está hoje na pauta.
pauta da academia, na pauta relacionada às ONGs que trabalham com esse tema e tem uma relação direta com o entendimento e a maneira das mulheres negras se enxergarem no mundo e na sociedade. Toda vez que a gente tem um aumento no acesso à educação e que mais mulheres conseguem enxergar a sua origem negra e se enxergando ajudar outras mulheres, a gente tem a possibilidade concreta de mudar estruturas da sociedade, de trabalhar primeiro a questão do combate ao racismo, porque o feminismo negro enxerga que primeiro é preciso combater o racismo, porque este sim, sendo estrutural, produz mazelas como a desigualdade social, a desigualdade de oportunidades. E aqueles índices que eu falei no começo desse vídeo têm uma relação direta com esse acesso à informação e ao acesso de uma palavra que às vezes querem tirar da gente, mas que é fundamental: o empoderamento. Eu, por exemplo, tenho uma experiência muito pessoal e particular com essa questão da negritude. Eu entrei na universidade em 1994 e eu sou a primeira pessoa da família paterna e materna a chegar à universidade. Demorou muito para que eu entendesse que esse fato, muito embora parecesse isolado ou fruto do meu mérito, somente do meu mérito pessoal, tinha relação com a estrutura da sociedade e com a ausência de oportunidades que não foram dadas às pessoas que vieram antes de mim, dentro da minha linhagem familiar. Ao entender isso e poder chegar aqui hoje e falar sobre esse tema, eu tenho a clareza que a informação e a comunicação sobre temas como esse ajudam a movimentar a sociedade e a mudar a estrutura dela. Porque só falando sobre esses temas que são dolorosos e que estão na pauta do feminismo negro, a gente vai conseguir mudar nossa realidade atual. E é impossível falar sobre a pauta do feminismo negro sem trazer uma relação com a nossa realidade atual. Sim, com a nossa realidade. Porque o mundo, ele passa por uma pandemia. Mas essa pandemia, ela não afeta as pessoas da mesma maneira. Ela afeta, sobretudo, e de maneira muito mais incisiva, quem é pobre, quem tem poucas possibilidades de combatê-la, quem depende do poder público para conseguir se livrar da morte. E aí, não dá pra gente não fazer uma relação com os vídeos que eu tenho produzido aqui há um pouco mais de 3 meses. Eu já falei aqui sobre a saúde mental como decorrência da pandemia. Eu já falei aqui da crise econômica e do desemprego decorrência da pandemia. Mas eu falei também sobre as mulheres na linha de frente da pandemia. E eu falei de fome. A fome que tem aumentado em decorrência também da pandemia da Covid-19. Em todos os vídeos, o recorte feminino é marcante. As mulheres sofrem mais com a saúde mental. As mulheres foram as primeiras que tiveram que abandonar os seus empregos, seja para tomar conta das crianças fora da escola, seja pela crise econômica que se formou no Brasil em decorrência da pandemia. E são elas, as mulheres, que são maioria na linha de frente da Covid-19. Todos esses temas que eu estou retratando aqui e que eu já falei nos últimos 3 meses, vou colocar a playlist aqui para vocês acompanharem. Todos os recortes que falam de dificuldades têm nas mulheres pretas a sua principal vítima. São elas que primeiro passam fome, são elas que primeiro ficaram desempregadas, são elas que amarrotam os dados de subemprego no Brasil. Logo, quando a gente tem uma ausência de política pública no Brasil, e é isso que a gente vem assistindo desde 2018, e quando a gente tem a ausência de políticas integradas e efetivas, públicas, portanto, de direito da população, que o governo federal deixa de cumprir, a gente tem o aumento de todos esses índices, o aumento de todos esses números e o fortalecimento de uma pauta e de uma agenda que o feminismo negro tem e que é necessário e fundamental a gente fortalecer. Esse vídeo é para dizer: apenas começamos. Hoje é o primeiro dia que eu falo sobre um recorte do feminismo, aquele que tem relação com a minha história de vida, aquele que eu tenho lido, que eu tenho aprendido e apreendido e que eu trouxe para mim, para ser causa da vida. Porque eu sou Heloísa Galdino, uma mulher negra.